Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Palavras em Sala de Aula, o podcast da palavra sobre educação. Eu sou Leandro Bernardo e hoje eu tô com mais uma conversa bem interessante. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 33 milhões de pessoas no Brasil têm mais de 60 anos. A tendência é que esse número continue crescendo, com previsão de que as pessoas idosas sejam um terço da população brasileira até 2060. Nesse contexto, discutir sobre o envelhecimento, a longevidade e o etarismo tornou-se essencial, especialmente com crianças e jovens. No episódio de hoje, conversamos com a professora Verônica Bon para entender como esse tema pode estar presente em sala de aula e como a literatura infantil aborda essa temática. Verônica é graduada em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, com mestrado em Psicologia Social e Institucional e doutorado em Educação, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela é professora da Universidade de Caxias do Sul, atuando na graduação e pós-graduação em Psicologia. Sua experiência abrange Psicologia do Envelhecimento Humano e Psicologia Organizacional e do Trabalho. Bem, Verônica, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vinda aqui ao podcast. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e podendo conversar um pouquinho sobre essa temática que é tão cara, tão cheia de estereótipos, extremamente necessário ser abordada, especialmente, eu diria que se a gente está pensando em construir uma sociedade melhor, a gente precisa abordar essa temática, inclusive nas séries iniciais. Maravilha. Para a gente começar a conversa, eu queria que você abordasse um pouco, mas para a gente seguir aqui a nossa discussão, o que é exatamente esse etarismo e como ele se manifesta? Acho que antes da gente falar o que é o etarismo, eu acho importante a gente pensar o que é envelhecimento. Então, o envelhecimento, algumas pessoas confundem envelhecimento com velhice. Velhice é uma fase da vida. Envelhecimento é um processo, que na gerontologia a gente entende esse processo iniciando quando a gente nasce e acaba quando a gente morre. Então, independente da idade que qualquer um de nós tenhamos nesse momento, todos estamos envelhecendo. Acho que a gente partir desse entendimento tira um peso muito grande da palavra e nos implica na vida, ou na vida e com a vida. Sim. Envelhecer nada mais é, a Lígia P, certa vez disse isso, eu acho belíssimo. Envelhecer nada mais é do que atravessar a vida. Ponto. E nesse sentido, então, partindo, alinhando essa questão do entendimento do que é envelhecimento e distinguindo envelhecimento da velhice, vamos falar um pouquinho o que é o etarismo. Etarismo, idadismo ou ageísmo. Não é um termo novo, embora está se tornando mais popular nos últimos anos. Esse termo vem lá da década de 60, com Butler, e quando ele sinaliza, pelo menos é o que os estudos apontam, pela primeira vez, o preconceito em relação à idade. Chama a atenção que etarismo não é o preconceito em relação às pessoas mais velhas só, é o preconceito em relação à idade. Então, quando eu me refiro, por exemplo, a um aborrecente, é uma prática etarista. E evidentemente, quando eu vou lá dizer, tu não tem mais idade para isso, em função da tua idade, tu não pode mais tal coisa. Uma coisa é eu não poder dirigir, porque a gente tem uma lei que diz que eu tenho que dirigir, para eu dirigir eu tenho que ter 18 anos e carteira de habilitação. Isso não é preconceito, isso é respeitar uma norma, uma lei. Mas quando eu digo que tu tá velha demais para fazer tal coisa, ou que teu comportamento tá muito infantil, reparem que eu estou fazendo alusão a um comportamento que é adequado na infância, mas eu faço uma caricatura disso, e levo isso para outras etapas da vida. Então, etarismo, idadismo ou ageísmo é o preconceito em relação à idade, que tem ganhado destaque e chamado a atenção nos últimos anos, especialmente em relação aos mais velhos, mas não se restringe aos mais velhos. Isso é muito importante de deixar claro mesmo. O etarismo não é só com as pessoas idosas, com as pessoas mais velhas, é com qualquer pessoa que você está gerando uma discriminação por conta da idade. Isso vale também para... Com os jovens, eu não vou nesse gurizinho, mas o que esse gurizinho sabe me entrevistar? Vai saber me entrevistar? Uhum. No momento que eu tô me referindo assim, ou esse menininho, eu tô desqualificando exclusivamente em função da idade. A idade como um critério para isso, e não a competência dele. E é muito interessante deixar claro isso, porque eu acho que a gente discute muito etarismo, muito essa questão, pensando nos idosos, mas tem toda essa gama de estereótipos que vão se construindo relacionados à idade, que são também prejudiciais. E nesse, como você comentou, é muito bonito mesmo essa questão de ver o envelhecimento como um processo
de vida, assim, de viver. E aí, uma coisa que eu fico pensando é, nesse contexto do ambiente escolar, você vê as crianças crescendo e você também vai envelhecendo, e então tem esse processo de crescer, tá inerente à escola, né? Um processo educacional, um processo de desenvolvimento também. Eu queria saber um pouco como você vê essa relação desse desenvolvimento, desse envelhecer dentro do ambiente da escola. Se a gente considerar que a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, está todo mundo envelhecendo. As crianças na educação infantil estão envelhecendo. Só que, como as crianças vão ganhando muita autonomia, independência, todos os ganhos vão se avolumando e a gente não atribui a essas fases um processo de envelhecimento. Tanto que, biologicamente, tem autores que dizem, não, a gente começa a envelhecer na casa dos 30 anos, quando o nosso organismo biologicamente chegaria no seu ápice e a partir daí começariam declínios, evidentemente lentos, mas que quando as perdas começam a aparecer, então a gente estaria envelhecendo. Volto a dizer que não é a minha maneira de entender. E um detalhe importante é que nas fases iniciais a gente não dá tanta atenção para as perdas. Tem perda sempre. Olha como é complicado para um bebê ou para uma criança, né, de 2 anos, 1 ano, 2 anos, parar de usar bico. Tem crianças que têm extrema dificuldade, que é muito, muito, muito difícil. Tô falando do bico, mas a gente pode falar de brinquedos. Mas tu não é mais nenenzinho para ficar fazendo isso. Quantas coisas que essa criança também vai perdendo, mas a gente não dá tanta atenção porque a gente está olhando para tudo que ela ganha. Na velhice, são muitas perdas. E são perdas que elas não vão ser substituídas na mesma proporção ou em maior proporção como é na infância. E vai exigir do sujeito, e isso que eu acho que é fundamental, e talvez aqui eu já comece esse podcast dando, talvez, a grande chave para o envelhecer bem é a capacidade de adaptação do sujeito. As pessoas que são mais flexíveis, as pessoas que conseguem se adaptar com maior facilidade, tendem a envelhecer muito melhor, porque elas vão lidando com as perdas que existem. Seria utópico aqui eu falar, não, é só maravilha. Não, a velhice não é uma fase fácil, mas a infância também não é, a adolescência também não é. É só a gente ver a quantidade de jovens doentes com depressão, que acabam desenvolvendo as questões ligadas à dependência química, o próprio suicídio na juventude. Então, se a gente tirar essa ideia de tudo que é bom está na juventude e tudo que é ruim está na velhice, isso nos dá uma chance de reconhecer o que tem de bom e de ruim, né? O ônus e o bônus de cada uma das fases. E aí poder falar abertamente com pessoas de todas as idades sobre isso. Quem coloca essa situação do que é bom tá na juventude, o que é ruim tá na velhice é a Medeiros, quando ela escreve que na nossa sociedade juventude é um valor. E se é um valor, a gente não questiona. Se é um valor, a gente não questiona e a gente fica lá, eu sou jovem há mais tempo, eu não sou velha, eu não sou uma pessoa idosa, eu sou jovem há mais tempo. Uhum. Eu tenho a cabeça de 80, mas eu me sinto com 40, eu me sinto com 50. Opa, por quê? Porque eu continuo feliz? Porque eu continuo sonhando? Porque eu tenho desejo de aprender? Porque eu quero ter uma vida social? Isso pode ter na velhice também, né? E eu posso ser uma velha com, sempre digo, corpinho de 80 e cabeça de 80. Sim. A gente comentou aqui alguns exemplos já e algumas questões, mas eu queria dissertar um pouco mais sobre essa questão de como a escola, ela discute a questão do envelhecer. Falei a palavra errada. Como a escola aborda a questão da velhice especificamente. A gente conversou um pouco sobre a questão desse processo de envelhecimento com as crianças, desse desenvolvimento, desses ônus e bônus que a gente tem em cada etapa da vida, mas pensando na velhice especificamente, enfim, não só no ambiente escolar, mas também até na literatura infantil, em ambientes e nas discussões, a gente tem uma reprodução muito grande também desse idadismo. E como que a gente aborda com as crianças especificamente, eu acho que trabalhar com essa questão com os pequenos também é bem interessante, é bem importante, né? Essa questão da pessoa idosa, do idoso, do longevo, que, enfim, tem só não a questão da idade, mas também, eu acho que outra questão que tá muito em alta até nesses tempos é a questão da perda, a questão do luto, e a questão do envelhecer e o de morrer, né? Que eu acho que é um processo natural para todos nós, né? E que a gente algumas vezes tem muita dificuldade de abordar e de discutir com as crianças. Nessas suas colocações, tu traz uma série de apontamentos que a gente poderia ficar discorrendo muito tempo sobre cada um deles. E eu começaria lá pro início, né, da tua fala, que é quando tu colocas e tu faz uma pequena correção em relação à expressão, né, quando tu falas em envelhecer e depois como a escola tá trabalhando com envelhecer e depois tu colocas a questão da velhice. Eu fico me questionando muitas vezes, as escolas no geral
geral, evidentemente sempre tem exceções e toda generalização é complicada, então eu já faço essa colocação de início. Em geral, eu me perguntaria, estão trabalhando? Estão abordando sobre? Porque embora o Estatuto da Pessoa Idosa coloque lá num dos artigos que os diferentes níveis de educação deveriam estar trabalhando com a temática do envelhecimento humano como um conteúdo transversal, a gente sabe que não é tão simples assim isso acontecer. No geral, o que eu tenho visto nas escolas é a abordagem dessa temática no Dia dos Avós. Então, o Dia dos Avós é quando, às vezes, então, os avós vão para a escola e aí os avós fazem brincadeiras, né? Eles brincam com as crianças do que eles brincavam. Eles vão para um dia de contação de histórias e contam histórias. Em geral, é algo muito pontual. Querendo ou não, os avós são a figura idosa, vamos dizer assim, mais próxima das crianças, na maioria das vezes. No ensino médio, tem um trabalho muito bacana que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia está fazendo, que eles fazem um concurso onde os alunos, estudantes, escolas públicas e privadas são convidados a participar. Então, eles têm que escrever uma redação sobre a temática e mandam para a SBGG. Legal. E aí as melhores redações, né, tem premiação, eles vão para o congresso com acompanhante, né, vai um familiar junto. Então, é uma provocação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para que os jovens pensem em envelhecimento. Para o jovem pensar na escola em envelhecimento, o professor tem que estar orientando. E aí aqui eu acho que a gente tem uma outra questão, que independente do nível que a gente estiver falando, se a gente está falando da educação infantil ou se a gente estiver falando da universidade, como os professores abordam essa temática? Porque eu acho que é complicado quando a gente simplesmente pega uma lei e diz, bom, tem que trabalhar essa temática. Desculpa a expressão que eu vou usar, a gente vai ter que socar em alguma brecha aqui, em algum canto, em alguma disciplina. Encaixar em algum buraquinho. A lei está mandando, a gente tem que dizer que a gente faz. Bom, com que qualidade, com que conhecimento esse professor vai estar abordando essa temática? Porque a gente está falando de um tema que, de certa forma, ele é sim tabu na nossa sociedade. Falar sobre envelhecimento, reconhecer esses sinais do envelhecimento, não é algo simples. Sim, até a juventude é um valor, né? Exatamente. E o que é bom é né? O que é bom é jovem, é novo. Velho a gente joga fora, né? Velho a gente descarta. Em compensação, eu acho que nesse sentido a literatura é uma ferramenta extremamente potente. Eu jamais pegaria numa prateleira, quer dizer, por estudar eu tiraria o jamais, né? Mas se eu não estudasse envelhecimento humano, não me chamaria atenção numa prateleira, numa livraria ou num site de e-commerce ali, um livro A Pessoa Idosa e o Mar. Mas o velho e o mar chega a ser poético. As pessoas dizem, poxa, mas falar em velho, a nomenclatura correta, hoje a terminologia correta é pessoa idosa, certo? Até porque em função das discussões de gênero. Eu, particularmente, uso muito a expressão velho, velha, porque eu acho, e eu geralmente justifico, eu preciso justificar ela, porque para a maioria das pessoas não é uma expressão agradável. Eu falo do adolescente, o sujeito está na adolescência. Por que eu não posso falar do velho, da velha, estando na velhice? E a gente sabe por quê. Por causa dos preconceitos. Porque, em geral, vem essa ideia de descarte, de não serve mais. E aí eu diria que o problema maior não está na palavra, mas está nas intenções que a gente coloca. Eu posso ser extremamente violenta, mal educada, chamando alguém de aquela pessoa idosa. Entretanto, se eu falar para vocês que antes da gente começar a gravar esse podcast, eu encontrei uma velha amiga minha. E aí, então, cheguei aqui. Eu duvido que alguém ficaria com pena de mim, porque eu encontrei uma velha amiga. Certamente, e aí eu me atrevo a generalizar, ao falar uma velha amiga, as pessoas pensam, nossa, é alguém que faz muito tempo, né, que tá na vida dela há muito tempo, tem muito carinho, tem muito afeto nessa relação e que bom que deve ter sido esse encontro. Reparem que a palavra é a mesma, é velho. É velha. Então, o problema não está na palavra, mas em como a gente utiliza elas. E o mundo literário, nesse sentido, ele é potente demais. Até porque a literatura, eu acho que ela é uma ferramenta, e eu já estou indo agora por esse outro, falar um pouquinho desse assunto que eu acho tão caro, mas a literatura é uma ferramenta muito potente, porque ela permite que o sujeito interprete. Os autores são provocadores. A obra literária, a arte em si, ela é provocadora. As diferentes formas de arte, uma música, uma pintura, uma escultura, uma obra literária. Porque ela apresenta estímulos dos mais diversos. E as pessoas interpretam com o seu repertório, com aquilo que elas conseguem dar conta, até onde elas conseguem dar conta. Então, antes também tu trouxeste nessa questão de como a escola vai abordando, e inclusive em determinado momento eu destaque na questão dos clássicos. E se a gente for olhar como a velhice é apresentada, especialmente para as crianças, na maior parte das vezes é filme de terror. Quem é que quer se identificar com o velho? Quem é que quer ser amigo do velho? Se o velho é o Gargamel, é o Capitão Gancho, né? Eu quero ser o Peter Pan, eu quero ser a Sininho, eu não quero ser o Capitão Gancho. É a madrasta da Branca de Neve, que aquela cena é fortíssima pra mim, quando ela faz o feitiço
para o feitiço de velhice para conseguir enganar a Branca de Neve e matá-la. Gritos de horror para os meus cabelos ficarem brancos, né? E assim vai. E ao tomar a poção pronta, ela se contorce toda e a gente pode pensar que esse envelhecimento, ela assim, a pele fica extremamente enrugada, a voz fica trêmula. E o corvo, quando enxerga ela, se esconde porque ele se assusta. E aí, com quem eu quero me identificar? E o problema não é a gente mostrar isso para as crianças. O problema é a gente não discutir isso com as crianças. O problema é a gente não saber o que elas estão pensando, não provocar essas reflexões. Então, eu acho que, especialmente com crianças e com adolescentes, a gente usar a arte para que possam falar sobre isso. Tu trouxeste antes a questão da morte. Gente, como é que a gente vai falar para essa criança que fulano morreu? Qualquer, e nem precisa ser uma leitura atenta. Se vocês passarem os olhos em muitos dos livros hoje, das obras literárias infantis, até mesmo os desenhos da Disney, enfim, a morte está presente. Olha quantas madrastas tem nas histórias, nos contos clássicos. Olha a história de João e Maria. A gente começa... Rei Leão, Bambi, eu sempre digo, Bambi talvez tenha sido o que mais tenha me mobilizado até hoje, porque o Bambi e a mãe dele estão correndo na floresta porque tem caçadores. A mãe do Bambi é assassinada e o Bambi, para não morrer também, ele tem que continuar correndo sem olhar para trás. A gente conta isso para as crianças. A gente dá de presente esses livrinhos. E como é que a gente discute isso? E volto a dizer, reparem que são temas que são temas naturais de fato. O envelhecimento e a morte fazem parte da natureza humana. E a gente tem desnaturalizado ao não abordar, ao não discutir, não provocar essas reflexões. Tem essa questão também de a relação não só que, como você comentou, que os professores têm com o envelhecimento, mas que os próprios pais também das crianças têm com o envelhecimento. Não tá fechado na escola, a escola não é um ambiente fechado, ela reflete também todas as questões sociais que estão ao redor dela. E esse é um deles. E ninguém tá blindado. A gente vive numa sociedade, vamos lá, né, que ela é preconceituosa nesse sentido. E ninguém tá blindado. O fato de estudar, né, eu acho que isso nos prepara e faz com que a gente se dê conta de algumas coisas. Eu compartilho aqui com vocês uma experiência que eu tive, que foi quando o meu primeiro cabelo branco surgiu. E ele era bem na parte da frente, logo acima da testa, e eu lembro, dava quase uma crônica isso, né? Era uma quinta-feira de manhã, um dia ensolarado, os raios de sol invadiam o banheiro de casa. Eu me arrumava, e eu tava me arrumando para ir dar uma palestra sobre envelhecimento. E quando eu olho no espelho, eu só vi aquele toquinho branco, grosso, meu cabelo é super fino, mas o branco é grosso, lá espetado. Eu não hesitei, arranquei na hora. Depois que eu arranquei, além de eu ter cabelo fino, eu tenho pouco cabelo. Então eu não posso esnobar nenhum fio. Mas eu arranquei. E aí depois que eu arranquei, eu comecei a pensar no que eu tinha feito. A minha palestra mudou radicalmente. Porque a gente faz parte dessa sociedade. Os pais, os professores, os avós, as crianças. A gente precisa refletir sobre. Eu sempre digo, quem nunca rogou praga em filho e filha que atire a primeira pedra? E a praga que a gente roga muitas vezes é quando os filhos estão reclamando de alguma coisa em relação a gente vai lá e diz, tu vai chegar na idade que eu tenho, tu vai chegar na minha idade. Poxa, o que eu mais quero é que minha filha chegue na minha idade e passe, mas não para ela sentir dores, para que ela possa viver intensamente a vida dela e que seja uma vida longeva. Quando a gente sobe um lance de escadas e chega no topo ofegante, a gente diz, tô ficando velha. Poxa, eu tô envelhecendo sim. Ponto. Mas será que subir esse lance de escada e chegar ofegante é porque eu tô ficando velha ou porque eu tô sedentária? Se eu sou jovem e tô triste, tô pra baixo, tô me sentindo uma velha. Será que eu estou como uma velha? Ou será que eu posso estar entrando num quadro depressivo e, assim como na velhice, esses sintomas precisam de uma avaliação e, se tiver diagnóstico, tratamento. Não é porque eu sou velha que eu tenho que ser triste, depressiva e sem sonhos. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente tem chance de se recolocando. Mas uma primeira provocação que eu faria, especialmente para os professores, para quem vai mediar uma leitura e que aborde essa temática, é uma autorreflexão. Como é que eu estou lidando com o meu processo de envelhecimento? Acho que essa é a primeira coisa. E entendendo, de novo, todos estamos envelhecendo, independente da idade. Muito interessante um pouco do que a gente está conversando, do que você comentou, que é um pouco essa quebra um pouco desse paradigma do envelhecer enquanto viver. Envelhecer é viver a vida, é você entender que o tempo passa e ver essa experiência, não só essa experiência, mas toda a vida passando, todas as memórias, todos os afetos que vão se encontrando e que fazem de você, querendo ou não. Envelhecer é viver acima de tudo. E eu costumo dizer que nós somos o
resultado provisório do que a gente viveu até agora. E é o resultado provisório, porque amanhã eu não sei como é que eu vou estar. Não sei o que me espera ali na frente, né? Eu espero estar melhor, eu espero crescer, eu espero aprender. E esse é um detalhe importante. Por muito tempo foi dito que os velhos não aprendiam, que os velhos eram teimosos, né? Colocando todo mundo num grande balaião. Tem tantas velhices quanto sujeitos. Cada pessoa envelhece de um jeito único. Se eu sou professora de educação infantil e eu consigo perceber a diferença já de temperamento das crianças no maternal 1, imagine na velhice. Se a gente parte do princípio de que um processo de subjetivação está posto para as pessoas ao longo da vida e é o que nos torna únicos, e esse processo de subjetivação, nós somos produtos e produtores a todo momento, né? Nós afetamos e somos afetados. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, cada um, Guattari, Deleuze, eles vão escrever bastante sobre isso, tá? Quem tiver interesse. Mas de um jeito bem simples de falar desse processo, pensem que cada um de nós nascemos com um baldinho de tinta de uma cor. E a cada encontro que a gente tem com alguém ou com algo significativo, a gente dá uma pincelada e leva uma pincelada da cor do outro. Ao longo da nossa vida, quantas pinceladas a gente dá e quantas pinceladas nós levamos. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente se diferencia. Então, aquela história de que a velha é tudo igual, em hipótese alguma, isso é uma violência que a gente comete. E eu faço questão só de marcar que, além do encontro com o outro enquanto um sujeito, às vezes a pincelada quem vai me dar é um livro. Quantas obras a gente tem aquelas clássicas pra gente? Eu não tô falando das clássicas da história da literatura aí. Eu tô falando daquelas obras que caíram nas nossas mãos por alguma razão em determinado momento e que nos reposicionaram na vida e que nos abriram outros horizontes. Isso também faz parte dessa construção de subjetividade. Então a importância da gente oferecer esses elementos e elementos, obras que sejam ricas, recursos que sejam ricos de possibilidade para o sujeito. Sim, você falando, eu pensei imediatamente nessa coisa da capacidade que a literatura tem de fazer você se ver no outro, né? Um pouco que o Antônio Cândido falava. E eu acho fantástico isso, porque trazer essa questão, trazer essa quebra desse estigma, desse estereótipo, desse paradigma também de envelhecimento, a escola tem um papel fundamental nisso, porque, querendo ou não, são essas crianças e esses jovens que vão estar depois envelhecendo e quebrando esse paradigma do velho enquanto rabugento, enquanto essa pessoa solitária. Tem muito essa visão, né, da pessoa idosa enquanto uma pessoa solitária, enquanto uma pessoa rabugenta, que não faz nada. Como você disse, são várias velhices diferentes. Tu disseste, né, no início, eu trabalho na Universidade de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Eu sou professora responsável por um programa aqui, que é o UC Sênior, que é um programa que, se a gente for contar todos os campos, tem cerca de 1.000 pessoas. Mas aqui em Caxias, a gente está com cerca de 730 pessoas frequentando, com idade igual ou superior a 50 anos. Quem vê essas pessoas não consegue reproduzir essas palavras. Rabugento, triste, bem pelo contrário. Onde tu tá escutando gargalhada, pode ver que tem aluno do Xênio. Porque é isso, é vitalidade. Evidentemente, eu sei que eu trabalho com uma parcela da população idosa privilegiada. São pessoas que conseguiram envelhecer, chegar a idades mais avançadas com saúde. E aí é diferente quando a gente está falando, por exemplo, de pessoas que têm quadros demenciais, né? Porque também a gente tem que cuidar para não ter uma visão estereotipada, tudo é belo, então. Não, tem perdas, não é simples. O dar-se conta da finitude, o perceber essas limitações que o corpo vai te colocando e que elas vão acontecer. A minha pele nunca mais vai ser a pele dos 20 anos. A minha acuidade visual, então, vai diminuir sim. Então, lidar com essas limitações não é algo simples. Então, isso requer do sujeito um reposicionamento e uma capacidade de adaptação. Mas, agora a frase não é minha, tá? Eu não lembro qual é o autor, então peço desculpas, mas quero dizer que a frase não é minha. É algo mais ou menos assim, envelhecer é como escalar uma montanha. O ar vai ficando rarefeito, as pernas vão ficando pesadas, mas a visão pode ser mais bonita a cada dia. E é isso. Pode ser, não é garantia. Vai depender muito de também como eu me coloco diante. O Viktor Frankl vai falar, se a situação tá muito complexa, tá muito difícil e tu não tens como mudar a situação, ainda tem uma coisa que tu pode fazer. Se não há como mudar a situação, tu pode mudar a forma como tu te colocas frente a essa situação. E essa é uma possibilidade que tem para todos.
E é uma coisa que, pelo menos eu entendo, que se retroalimenta, né? Todos esses estereótipos e tudo mais acabam gerando ações das pessoas não idosas, por exemplo, que reproduzem esses estereótipos. Então também, por exemplo, essa questão do contexto que você comentou de cada um ter uma velhice diferente não depende necessariamente só dela, né? Não, até porque se dependesse só dela, a expectativa de vida seria a mesma em qualquer lugar do país. A expectativa no Rio Grande do Sul é bem diferente da expectativa de vida no Amapá. E isso não significa que no Amapá as pessoas não sabem o que tem que fazer para envelhecer bem. O que é uma alimentação saudável, a importância da prática de atividade física. As pessoas sabem. Só que a gente está falando em acesso à saúde, saneamento básico, uma série de políticas públicas, né? Tem uma série de questões que vão impactar no envelhecimento de uma população. E como essa pessoa vai chegar, em que condição ela vai chegar na fase mais avançada da vida. E eu acho que isso tem que ser uma preocupação de todo professor. A minha formação base é psicologia, mas hoje, se eu for preencher o cadastro, eu vou preencher como professora. Essa é uma preocupação que eu tenho na universidade. E eu sempre digo, envelhecimento não é uma preocupação só das áreas da saúde. Envelhecimento tem que ser uma preocupação de todas as áreas. Montamos aqui um evento na universidade para sensibilizar os alunos de todos os cursos de graduação. É para pensar em envelhecimento humano. É uma mostra acadêmica, né? Inclusive a gente tem um patrocínio, né? A doutora Roseli Randon nos patrocina em função da premiação, pessoa física, né? A agronomia tem que estar pensando em envelhecimento humano. Se o que eu como impacta na qualidade do meu envelhecimento, como é que estão produzindo o que eu vou comer? A arquitetura, a engenharia tem que estar atenta a isso. A gente vive em espaços que são projetados. Como são projetados considerando o envelhecimento da população? Então, todos os níveis educacionais a gente tem que estar pensando. E a gente falava antes da questão dos quadros demenciais, por exemplo, né? Voltando para esse universo da literatura, eu não sei se vocês já viram, mas eu estava olhando, tem um livro que é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. O título é esse, não é o autor. Que ele vai estar discutindo a questão da memória e da demência. Isso a gente pode estar trabalhando com crianças. Tem um livro, falando em morte, que a editora tem livros ímpares. Os Pães de Ouro da Velhinha. Eu confesso, me incomoda o velhinha, porque o uso do diminutivo é algo que a gente tem que ter extremo cuidado. Toda vez que a gente usa o diminutivo, a gente tende a infantilizar. E ao infantilizar, a gente fragiliza. Eu costumo dizer que quem usa roupinha é boneca pole, casinha de boneca. Mas tirando essa questão do velhinha, e quando passa essa questão do livro, as autoras elas trabalharam com uma maestria a habilidade dessa mulher, desta velha, negociar com a morte. E a própria aceitação da morte pela mulher quando ela sente que o dever está cumprido. É um livro belíssimo para discutir esses assuntos, né? Assim como teve um outro que eu achei muito legal, que é o Vô do Bigode. E quero deixar bem claro, assim, eu estou falando dessas obras porque tive contato com elas recentemente, mas são obras muito boas. Usar as boias como uma metáfora para trabalhar rede de apoio e estratégias de elaboração de luto. Quem está curioso, vai atrás desses livros, porque belíssimo para discutir, belíssimo para discutir. E tá falando dessa questão, né? Tem um outro que eu acho que é bastante interessante também, e aí é da Companhia das Letrinhas, tá? Pode chorar, coração, mas fica inteiro. Olha que lindo isso, pode chorar. Não é fácil vivenciar um processo de morrer. Então, é doído. Por mais que a gente se prepare, a gente nunca tá... Vai ser sempre uma experiência singular. E a gente sempre acha que o sujeito poderia ficar um pouco mais. Eu tenho uma avó de 102 anos. E quando ela morreu, eu tenho certeza que as pessoas vão dizer, bom, mas também, né? Queria mais o quê? 102? Talvez eu diga, olha, eu queria mais 6 meses. Sempre é doído. E tem uma psicóloga que é a Milena Aragão, e ela vai dizer que a intensidade da dor é proporcional à intensidade do amor. Claro que vai ser doído. E a gente precisa permitir que isso seja expressado, externalizado. E às vezes, como é que a criança vai externalizar isso? Não só criança, né? Às vezes, gente grande. Pode ser escrevendo, pode ser desenhando. Não necessariamente vai ser chorando. Como é que ela se manifesta? Mas permitir que a pessoa se manifeste, acho que é algo que a literatura ela pode fazer algumas provocações e liberar as pessoas nesse sentido. Pode chorar, mas fica inteiro, né? Tu continua aí. Fica inteiro, né? Sim, bem bonito mesmo. E talvez a própria questão, tu pode ficar até mais recheado, né? Porque quando alguém morre, morre uma parte minha junto com essa pessoa. Morrem sonhos, morrem recordações, assim, que só fazia sentido lembrar com aquela pessoa. Morre uma parte minha junto. Mas, quando alguém morre, também fica vivo dentro de mim uma parte daquela pessoa. Agora que eu tô falando isso, eu tenho certeza, ó, tô pensando no meu avô paterno. E quanta coisa ele deixou pra mim. E toda vez que eu falo dele, que eu penso nele, ele tá vivo dentro de mim. A gente falava da literatura, eu falei antes da música, nas canções. Samuel Rosa e Nando Reis. Quando estiver morto,
Suplico que não me mate dentro de ti. É isso. E como é que a gente está vivendo a nossa vida para quando estivermos mortos, as pessoas nos quererem de semente, quererem guardar a gente, independente da idade que a gente tem. A morte tem disso, as pessoas ficam com a gente. As pessoas que nos marcaram, elas ficam para semente. As crianças têm hipóteses já. As crianças falam da morte com naturalidade. Sim. A gente que vai ensinando que não é pra falar sobre... não fala disso, vamos falar de coisa boa. O que tu pensaste sobre isso? Tu acha que vai pra onde? Como é que tu tá te sentindo? Como é que foi quando o cachorrinho morreu? E aí tu vai perguntando. Às vezes os pais, não vou dizer que o cachorro morreu, vou dizer que ele fugiu. Pior ainda. E a gente vai perdendo uma série de oportunidades de ir falando sobre. Nossa, realmente é muita coisa, assim. Não é um tema fácil, né, ainda. Pra muitas pessoas, porque a sociedade não permite isso. Essa coisa que você comentou, de naturalizar esses processos, naturalizar o processo de luto, naturalizar o processo de construção de redes de apoio, que é isso que você comentou também. Eu acho que é muito importante porque eu acho que até humaniza todo o processo de viver, né? Enfim, eu acho que é bem bonito isso, os exemplos dos livros que você comentou também, são super interessantes. E acho que uma das coisas que enquanto educadora a gente também pode fazer, é que eu compartilho uma experiência que eu fiz em sala de aula, e aí eu tô falando em graduação, mas a gente pode pensar nos diferentes níveis. Óbvio que o nível de exigência a gente vai adaptando, né? Mas eu fiz um trabalho de uma disciplina, eu pedi para os alunos que eles tinham que criar uma história infantil com um personagem idoso ou abordando alguma temática ligada ao envelhecimento, que a gente tinha visto em aula. Só que tinha que ser uma história infantil. Então não podiam usar termos técnicos, tinha que ser algo que uma criança entendesse, mas eu tinha que enxergar a teoria por trás. Eu tinha que saber do que eles estavam falando. Então, a provocação era, eles têm que se apropriar para. E eu jamais vou esquecer que teve um grupo umas meninas fizeram uma história que era, vovó queria ser criança. E aí a história era essa avó que cuidava da neta e que não tinha o pique necessário, né, a disposição necessária para acompanhar aquela neta que 5, 6 anos... energia total, recarga rápida, né? E a avó já tinha mais de 70. E em determinado dia chegou uma fada e pediu para essa avó se ela tinha algum sonho, e essa avó disse que queria voltar a ser criança para poder fazer tudo com a neta. E assim a fada fez e transformou ela numa criança. Aí quando a neta chegou, então eram 2 crianças, a neta pediu, vovó, faça para mim aquele chocolate quente. Não posso, agora eu sou criança. Vovó, conta para mim as histórias que só a senhora sabe contar. Não posso, agora eu sou criança. Vovó, faz aquele almoço que só a senhora sabe fazer. Não posso, agora eu sou criança. Vovó, vamos na casa de não sei quem. Não posso, agora eu sou criança. E aí na noite seguinte a fada aparece de novo, então a história segue. E na parte final, então à noite, a fada chega de novo e pergunta como é que tá sendo o dia, se ela tá feliz. E aí a avó pede pra fada, eu posso te fazer mais um pedido? E a fada diz que sim. E a avó diz, faz eu voltar a ser uma avó? Então, é isso. A gente tende a olhar muito para tudo aquilo que a gente não pode, para tudo aquilo que a gente perdeu. Mas quantas coisas a gente ganhou? E se eu subir aquele lance de escada que eu falava anteriormente, eu digo, se eu tô sedentária, eu digo que é porque eu tô ficando velha? Quantas vezes, depois de tomar uma decisão bem acertada, porque a gente conseguiu analisar bem uma situação, a gente diz, tô ficando velha. Essa coisa, né, da experiência, né? Isso aí. E poder reconhecer o que tem de bom nessa vida vivida. Eu acho que esse é um dos segredos aí. Verônica, não sei nem o que dizer, essa conversa tá sendo muito ótima, a gente tá partindo aqui pro encerramento do programa, e eu queria saber se você tem mais alguma indicação de algum outro material, algum outro conteúdo que você acha interessante que os nossos ouvintes possam conhecer pra continuar discutindo, continuar pensando sobre esse tema. Tem muito livro legal, né? Tem muito... Eu sugiro que façam uma pesquisa exploratória e entrem, né, nas bibliotecas, nos museus. Tem vários, né? Tem a Avó Amarela, é belíssimo, né? Também tem uma construção é muito lindo. A Colcha de Retalhos é outro belíssimo. E também discutir, acho que a gente pode pensar em coisas mais atuais, né? O próprio cinema nos permite. Quando a gente vê, eu adoro o filme Moana. Inclusive eu, a professora Flávia Ramos e a Marli Tascas, a gente escreveu uns anos atrás um artigo analisando como a velha, né, a representação da velhice naquele filme, porque a gente começa a ver algumas obras já trazendo
uma velhice diferente. No Moana, o que salvou aquela comunidade toda foi aquela avó que encorajou a neta e que a comunidade achava que ela era uma louca. E na verdade era alguém que estava se permitindo a viver intensamente uma vida. Então, quando a gente discute, pelo menos, né, tem um outro filme que é Enrolados, é uma releitura da Rapunzel. Para mim, que atravessa aquele filme é o que uma mulher é capaz de fazer para não demonstrar os sinais de envelhecimento. E aí a gente começa, acho que a gente precisa primeiro reconhecer a questão, refletir sobre como a gente se posiciona e a partir daí, aí a gente tem chance de conversar muito. E a gente tem que conversar. Não é fácil envelhecer, não é fácil a velhice. De novo, a finitude é dura. Eu lembro uma vez uma pessoa me disse que foi muito difícil quando ela se deu conta que ela não dobrava mais. Né? E o não dobrava mais era em relação à idade. E isso é muito, assim, ó, em que momento a velhice... Né, ou essa finitude, em que momento essa finitude se materializa para mim? É quando alguém se levanta para oferecer uma cadeira para eu sentar e fica evidente que tá fazendo isso porque tá achando que eu sou mais velha e preciso? É quando alguém me chama de senhora pela primeira vez e eu não estava esperando aquilo? Quando é quando eu me dou conta que eu não dobro mais? Então, não tem uma situação exata a partir de agora. Só que quando a gente se dá conta disso, o que a gente precisa é refletir sobre como a gente está vivendo e se reposicionar. Eu falo para os alunos de graduação, eu brinco com eles, né, que na disciplina que eu ministro é a confirmação de que existe algo depois da morte, independente da crença religiosa de qualquer um. E no caso da disciplina que eu ministro, é a prova, né, porque o último conteúdo é a morte. E aí, na aula seguinte, a gente tem uma verificação de conteúdos. Mas o que eu comento com eles, eu sou uma chocolatra assumida. Então, para mim, eu comer uma barra de chocolate, eu como fácil. Não preciso de muito esforço. Se eu tô comendo essa barra de chocolate sem prestar atenção, de repente eu vou lá para pegar um quadradinho desse chocolate e, poxa, acabou, faltou. É diferente se eu começo a comer essa barra cuidando dela. Se eu tô de olho da metade para baixo, a segunda metade dela eu como mais devagar. A última fileirinha eu como muito devagar. E eu brinco, né, que se alguém tem amor à vida, não pega o último quadradinho. Porque eu tô guardando ele. E aquele a gente estaciona na boca, vai deixando derreter, joga ele para todos os cantos possíveis. A gente não vai tomar água nem escovar os dentes enquanto tiver qualquer resquício do sabor do chocolate. E aí quando a gente acabou, quando a gente... Bom, agora ok, tu tá satisfeito, tu tá bem. E tu vai tomar, vai escovar os dentes, enfim. O que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Pensem que a barra de chocolate é a vida. Só que diferente da barra de chocolate, em relação à vida, a gente nunca sabe em que fileira a gente está. Ninguém sabe. Nós morremos por estarmos vivos, não por estarmos velhos ou doentes. Só estar vivos, todos nós estamos habilitados. Quando, né, esse último quadradinho, ele teve a sorte ou o azar de ser o último. Ele tem exatamente todos os mesmos ingredientes de todos os outros quadrados. Mudou a forma como eu saboreei, que eu procurei aproveitar ao máximo, intensamente. Em relação à vida, é isso. Né? A morte, ele só foi tão bom assim porque eu sabia que era o último. A morte faz parte da vida. Né? Ela dá, eu diria que a morte, ela chama para a vida. Ela dá intensidade para a vida. Ela nos convoca a aproveitar o hoje. É utópico pedir para que todo mundo viva como o último quadradinho. Mas se a gente conseguir viver com uma segunda metade, valeu. E isso faz com que, nesse sentido, enquanto professora, eu tenho que saber que, bom, eu tenho que tentar dar minha melhor aula hoje. Eu tenho que dar a minha melhor entrevista hoje. Eu tenho que ser a melhor mãe hoje. Eu tenho que tentar ser a melhor esposa que eu consigo ser hoje. Mesmo sabendo que hoje eu tô bem ruinzinha. Eu sei que no meu dia bom eu faria 10 vezes mais do que eu estou fazendo hoje. Mas eu tenho que sair daqui com a certeza que eu fiz o melhor que eu podia hoje. Quando a gente se dá conta disso, a vida fica mais leve. A gente aproveita ela muito mais, a gente vive muito mais o presente. E a gente consegue mostrar para as pessoas de que a morte, embora ela faça parte da vida, não é para ser algo macabro. Tá ali, volta aqui com o livro Os Pães de Ouro da velhinha. Vamos lá, vamos reconhecer essa morte e em função disso, no momento que a gente reconhece essa finitude, como é que a gente vai viver? Eu vou aproveitar e fazer tudo aquilo que eu quero, tudo que é importante. Então é essa morte que nos convoca para a vida. E isso a gente pode abordar em qualquer fase da vida. Maravilha, professora. Novamente, muito obrigado por ter topado essa conversa. Foi muito gostosa, muito poética também em alguns momentos e muito importante em todos, para discutir esse tema que eu acho que é extremamente essencial. Estamos encerrando mais um episódio do podcast Palavras de Sala de Aula. Confira todos os episódios em nosso site, palavrasdeducação.com.br, no Spotify, YouTube
ou em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que achou desse episódio ou mande um e-mail para faleconosco@palabraseducação.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!